Direitos e garantias fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Sobre a inviolabilidade. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, e de dados e das comunicações telefônicas. Então, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e dos dados e das comunicações telefônicas, salvo, no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Sobre o sigilo, aqui no artigo 5º, na letra de lei, só quem pode quebrar o sigilo vai ser uma ordem judicial, no caso da investigação, né, ou de processo mesmo, penal. Então, só quem vai poder quebrar é o juiz. Qual o caso? Comunicação telefônica, que é o grampo, é para ouvir a conversa. Então, pela letra de lei, só quem pode quebrar é o juiz. É o que está escrito na Constituição. Só que o direito constitucional, ele não é só a letra de lei. A Constituição, a lei, ela é uma fonte primária do direito, é a mais importante. Mas também tem a fonte da doutrina, tem a fonte da jurisprudência, que é o STF, porque o STF ele tem o poder de dizer isso está, sim, de acordo com a Constituição e não está de acordo com a Constituição. Então, vou dar mais alguns exemplos, só para complementar. Mas questões de concurso com letra de lei é só isso mesmo. Vai dizer que para quebrar comunicação telefônica, que é o áudio, vai ser só o juiz. E acabou-se a história. Agora, vamos entender quais são os outros casos que pode ser quebrado. Esse sigilo aqui de dados, que não é a voz, é só os dados, é dado bancário, vai estar lá o extrato, é dados telefônicos também, não é dados de comunicação é voz. Dados de telefone, vai lá ter o registro pela linha telefônica, a operadora vai mostrar ligações, dia tal ligou para número tal, isso são dados. Então, dados podem ser quebrados por CPI. O que é uma CPI? A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o Poder Legislativo que faz essa CPI para investigar, né? Geralmente é para investigar os seus opositores, na prática, né? Mas ela tem poderes. Quem foi que disse que ela tem poderes de investigação? A própria Constituição. A própria Constituição, lá no seu artigo 58, ela vai lá falar sobre comissões, e aí ela vai dizer que
As CPI, elas têm poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Ela não é um juiz, ela só tem os poderes de investigação, não é poder de julgar. CPI não julga que não juiz, ela tem esses poderes para poder fazer as investigações lá. Isso é um caso à parte. Mas o que se entendeu, tanto a jurisprudência, que tem a ver com o STF, quanto a doutrina, eles entenderam que os dados podem ser quebrados por CPI. Então, quando fala sigilo dos dados, quebrado por CPI para concursos mais complicados, né? Então, ele diz que a CPI pode quebrar dados, que é dados bancários, saber para quem que ligou. Agora, não existe exceção para comunicação telefônica. Grampo, só quem pode dar é juiz. Então, vai ser por juiz que vai lá poder botar escuta. É para caso de crime, né? Investigação criminal ou de processo penal. Aí existe outro caso também, que é o caso das cartas, que é aqui, ó, sigilo de correspondência. O caso das cartas para presídio. A LEP, que é a lei dos presídios, ela fala sobre o nome dela é Lei de Execução Penal. Ela diz que a autoridade administrativa responsável pela gestão do presídio pode interceptar correspondência enviada entre os presos e pessoas de fora para o sistema carcerário. O STF aceitou. Por quê? Porque tem a ver com ilícito, né? Prática de ilícito. Pode ter uma prática de ilícito lá e fugas, e aí aceitaram. Então, aceitaram que quebra de correspondência de cartas de preso, a autoridade do presídio responsável pode interceptar e ler, quebrar o sigilo deles. Foi feito por uma lei e o STF aceitou. Quando ele aceita, quer dizer que não está contra a Constituição, né? Não está inconstitucional. Mas a letra de lei da Constituição está dizendo aqui que não se quebra esses sigilos. Só quem quebra é o juiz, no caso do telefone. Para concurso letra de lei, é isso aqui. Quem quebra sigilo de ligação vai ser juiz. E ponto. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo a qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente e sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não fosse outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido um prévio aviso à autoridade competente. É plena a liberdade de associação para fins ilícitos, mas é vedada de caráter paramilitar. A criação de associações, na forma da lei, e de cooperativas independe de autorização. Então, você vai criar uma associação ou uma cooperativa, não precisa de autorização. E é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, você cria uma associação ou uma cooperativa, você não precisa de autorização, você só cria. E o Estado, ele não pode ficar interferindo no funcionamento delas. Aí, para dissolver ela, ele diz: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, obrigatoriamente dissolvida, ou ter sua atividade suspensa por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, trânsito em julgado. Então, para dissolver ela obrigatoriamente, para fechar ela, vai ser por decisão judicial em trânsito em julgado, quando termina tudo, né, em última instância. Agora, para suspender, o juiz da primeira instância pode suspender, só dar uma ordem e suspender. Agora, para fechar ela, tem que ser o juiz da última instância, depois que termina todo o processo, que é o transitado em julgado. Então, para fechar, tem que ser uma decisão já de trânsito em julgado, e para suspender, o primeiro juiz pode suspender por algum motivo, né, de irregularidade. Então, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, que é a dissolvida, por trânsito em julgado.
Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ninguém é obrigado a entrar numa associação, né? Nem permanecer nela. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Então, você está numa associação, esse pessoal que você está associado, esses líderes, eles podem ir lá te representar em casos de judiciais ou extrajudicial, algum caso civil lá, eles estão te representando. Mas para eles te representar, tu tem que dar uma autorização para eles fazer isso. Eles não podem ir direto. Então diz, as entidades associativas, quando elas estão expressamente autorizadas, você vai lá e assina uma autorização para eles te representar. É isso que diz. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar. Então, eles vão te representar, se você autorizar. Seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. O direito de moradia é um direito social. O direito de propriedade é um direito individual. Aqui é o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. Por quê? Porque tem caso que a justiça vem e taca multa, toma o seu terreno, se você não cuidar. Então, por isso que ele chama de função social. É manter o seu terreno limpo, sem estar, né, com sujeiras e tudo, murado, enfim. Mas existe isso, atender à função social. Então, é garantido o direito de propriedade, a propriedade atenderá à sua função social. Porque se você não cuida, tem muito lixo, muita coisa, vai impactar a sociedade de forma negativa e aí não pode. A Constituição já botou logo essa observação. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvado os casos previstos nessa Constituição. Então, tu não atendeu a função social, deixou o teu terreno lá ao lixo, ao léu. E aí tá incomodando a sociedade, né? Tá causando problemas à sociedade. Então, uma das formas do governo te tirar é por essa função. De desapropriar, vai tirar, né? Desapropriar, tirar a tua propriedade. É por você não atender o interesse social. Não cuidar, né? Aí tem outros casos, né? Utilidade pública, vai passar uma pista, aí ele vai ter que te indenizar para poder fazer a pista naquele local. Aí ele diz, por mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Aí ressalvados os casos previstos em lei, porque tem uns casos que o pessoal toma sem dar o dinheiro, mas dá outra coisa. Tem um nomezinho lá, que é com relação ao meio ambiente, mas vou continuar aqui. Então, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Então, vai ter uma lei, né? Botando direitinho como é que vai ser. Por necessidade, ou por utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente à sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, o pequeno proprietário rural, aquela pessoa que tem um lotezinho e aí ele trabalha plantando, né, alface ou alguma coisa assim, que é uma pequena propriedade rural. Aí a lei é que vai definir o que é uma pequena propriedade rural. A Constituição diz, a lei que vai definir. Aí tem que ser trabalhada pela família. Então, a pequena propriedade rural, a Constituição diz que a lei vai definir, mas quem tem que trabalhar é a família. Então, se for empregados, já sai da característica pequena propriedade rural. Então, tem que ser a família. Não será objeto de penhora para pagamento de débito decorrente à sua atividade produtiva. Se essa família, né, comprou insumos, estrumo para a produção dela, comprou equipamentos, uma pequena propriedade rural. E aí ela está devendo muito e
com os anos está devendo muito, o que acontece? Eles não podem usar essa propriedade dela para pagar esses débitos. É isso que a Constituição diz. Ela não será objeto de penhora para o pagamento dos débitos decorrentes da atividade, que foi o que ela comprou equipamentos, comprou tudo para manter lá a pequena propriedade, e aí ficou devendo muito. Aí o pessoal vai entrar na justiça contra ela para tomar como pagamento, já que ele não tem como pagar. Aí a Constituição disse, não pode tomar, porque a família trabalha lá, e a Constituição diz, você não pode tomar essa propriedade como penhora para pagamento. E ainda manda o governo auxiliar esses pequenos produtores, né? Que ele diz, dispondo a lei sobre os meios para financiar o seu desenvolvimento, que é o que existe muito no interior, né? Tem um negócio do safra, aí eles ganham, no período de seca eles ganham um dinheiro para poder se sustentar a família, enfim. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, isso que tem a ver com os autores literários, que eles têm direito vitalício ao que eles criaram. Então, criou um livro, você tem direito vitalício ao seu livro. O vitalício é até ele morrer. Então, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Então, eles criaram, né, um exemplo, um livro. Ele é que tem direito exclusivo da publicação, da reprodução das obras dele, até ele morrer. Quando ele morrer, vai ser transmissível aos herdeiros, o que é esse direito de receber por o uso dessas obras, a venda e tudo. Então, vai ser transmissível para os herdeiros. Só que aí a lei vai pegar e vai botar um tempo. É 5 anos, é 2 anos. Você vai ter direito exclusivo depois desse tempo que a lei fixar, depois de 1 ano, 2 anos. Aí todo mundo pode usar essa obra para ganhar dinheiro e tal. Vai ficar aberto ao público. Mas enquanto a pessoa estiver viva, ele diz, os autores tem o direito exclusivo de utilização. Então, venda, tudo, é o autor. Quando ele morre, transmite para os herdeiros. Quem vai dizer o tempo? A lei. Então, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados nos termos da lei. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a participação da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Então, está narrando um futebol, você tem o direito à participação individual em dinheiro, né? Da sua parte, que é voz humana, imagem. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criares. Então, tem direito a ter uma fiscalização sobre o dinheiro que eles estão ganhando, se alguém está usando, né? Aproveitamento econômico das obras que criarem. Ou de participarem os criadores, os intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. No direito autoral, agora para os autores e inventores. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Os inventos industriais, diferentemente do direito autoral, são privilégio temporário. Então, o direito autoral, como a gente já viu, eles têm privilégio vitalício, e quando transmite para os herdeiros, aí o privilégio vai ser temporário. Para os inventores, como invento industrial, tecnológico e impacta no desenvolvimento econômico do país, não tem como ele ser vitalício. Então, eles dão um tempo para eles, que o privilégio dos inventores de invento industrial vai ser temporário. Eles dão um prazo para ele se beneficiar economicamente do invento dele. E aí, quando passa esse prazo, aí vai para o público, né? Então, as pessoas vão poder utilizar sem
essa parte econômica diretamente para o que inventou. Por quê? Para poder as pessoas utilizarem esse invento para poder a economia do país melhorar com relação a isso. Então, para os inventores, como é uma coisa mais importante economicamente para o país, eles não têm como ter o privilégio vitalício que nem os de obra. Os de obra, como pode ser livros e não tem um impacto tão grande quanto um invento tecnológico, aí eles podem ter o vitalício. Pelo menos é o que está aqui na Constituição. Eles têm o privilégio vitalício. Agora, o de invento tem um impacto maior, aí não tem como eles ter o vitalício, eles têm um temporário. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção a criações industriais, a propriedade de marca, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.